Bem, por definição, as religiões afro-brasileiras são religiões trazidas para o Brasil pelos africanos no episódio do cativeiro, e a mais conhecida delas é, sem dúvida, o candomblé, que por uma força repressiva na época teve que se adequar e utilizar de algum sincretismo com o catolicismo. É uma religião africana, largamente difundida no Brasil, mas é de origem bastante clara. A Umbanda, por outro lado, também pode ser considerada uma religião afro-brasileira, apesar de ser brasileira, nascida no Brasil, por carregar muitos traços da cultura religiosa africana. A Umbanda, especificamente, nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1908, na ocasião em que um médium chamado Zélio de Moraes incorporou o espírito de um índio brasileiro, chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, que veio ditar essa nova religião, motivado principalmente pelo fato dos espíritos dos índios brasileiros e dos africanos não estarem sendo bem aceitos em outros centros espiritualistas. A Umbanda, assim como o Candomblé e diversas outras religiões afro-brasileiras, são religiões espiritualistas. Elas pressupõem a coexistência do mundo espiritual com o nosso mundo terreno. O Candomblé conecta-se às divindades, aos orixás, que são forças naturais representadas por divindades com traços humanos. A Umbanda traz à Terra a conexão com a entidade, que são espíritos de seres humanos que habitaram a Terra e que, por contingência da sua vivência aqui, obtiveram um grande desenvolvimento espiritual e estão numa situação de desenvolvimento acima da nossa. Um espírito que já desencarnou, ele acopla o conhecimento de todas as encarnações de uma vez só, colocando-se numa situação de conhecimento infinitamente superior à nossa. Esses espíritos vêm à Terra para atender às nossas demandas cotidianas, às nossas necessidades. Dentre esses espíritos estão os caboclos, que são os índios brasileiros, os pretos velhos, e uma gama enorme de outros espíritos. Os umbandistas acreditam que os espíritos que vêm à Terra vão se colocar numa situação muito mais de um conselheiro, de um sábio, do que como alguém que detém uma verdade absoluta. Dessa maneira, um ritual de Umbanda vai promover uma interação, um diálogo entre o espírito e o consulente, aquela pessoa que procura a palavra da entidade. Todo aquele que participa de uma corrente de Umbanda está focado num trabalho espiritual solidário. É o atendimento a demandas espirituais de qualquer um que precise de uma palavra de consolo e de qualquer tipo de trabalho espiritual que é feito no ritual. Dentre eles, trabalho de cura espiritual, de desobsessão, de encaminhamento de espíritos que ainda não encontraram o seu caminho no astral e talvez o principal deles, que é justamente a consulta no toco, que é este diálogo. A Umbanda tem algumas datas especiais, mas isso vai variar de terreiro para terreiro. Porque a Umbanda não tem um centro administrativo, tampouco um livro sagrado. Cada terreiro vai ser gerido pelo seu pai de santo, que é o dirigente máximo, dentro do seu entendimento. Há uma liberdade total nesse sentido. Então, alguns fazem festas para determinadas linhas de entidades, como festa de caboclo, festa de preto, festa de criança.
Mas basicamente um ritual de Umbanda acontece com uma frequência regular. Normalmente isso é semanal, mas pode ser quinzenal, mensal, atendendo sempre uma demanda também contínua dos seus frequentadores. Em que acontece o cruzamento de novos pais de santo, de capitães de terreiro, de pais pequenos e de ogãs, que são os responsáveis pela engoma, pela música. A engoma é respeitadíssima dentro do terreiro e sem esse mantra não há como um ritual de Umbanda funcionar plenamente. Em que pese eventualmente se confunda Candomblé e Umbanda, o rito é bastante diverso. O Candomblé conecta-se com o orixá e a Umbanda com as entidades. As entidades, quando vêm ao terreiro, elas vêm vinculadas também à força do orixá. Há uma conexão com o orixá, mas é justamente o culto do orixá e suas semelhanças que faz com que as pessoas eventualmente confundam um ritual com outro. Pelo fato da Umbanda e seus guias promoverem um diálogo, uma troca de ideias e não simplesmente fornecer uma ideia pronta, é que a Umbanda atrai uma parcela significativa da população jovem, curiosamente bem instruída e, no meu ponto de ver, muito pouco conservadora. A Umbanda te faz pensar. É o espírito da terra brasilis, o índio brasileiro, o indígena africano, poderíamos chamar assim, porque ele foi o espírito do preto que trabalha na Umbanda, é da primeira leva de escravos que vieram ao Brasil, trabalhando hoje para um Brasil urbano, pela tolerância, pela diversidade de pensamento, pela diversidade de escolha, por um respeito à natureza incrível, que já está intrínseco em todo umbandista, e um trabalho maravilhoso, de uma força incrível, que é feito sem que se precise cobrar nada por isso. Isso é século XXI.